E aí, galera linda, Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Já começamos aqui a nossa live, esperando aí o Abel entrar. Já já a gente começa aí, olha aí, ó, o YouTube se intrometendo aqui. E vamos que vamos, sei que vocês estão me escutando bem. Good of Nutrition, Deus te abençoe aí, meu amado. Como é que você tá? Já já a gente começa. Live extraordinária com Abel Rodrigues. Lucivânio, Deus abençoe. Vamos lá, compartilha aí que já a gente mete bronca aí. Eri. Aí, cadê tu, Abel? Esperar o Abel entrar pra gente começar. Esperar ele pedir aí. Uma live rápida, não vai demorar muito. Então compartilha o mais rápido que você pode, que já a gente vai começar. Ok? Vamos lá? Como será o seu 2023? A Ismara. Olha, acho que a Bel já tá entrando aí, ó. Aí, Ítalo, aí, de Jericoacoara, entrando. Abel aí entrou. Roberta, galera aí, vamos, entrou, compartilhou. Consegue me ouvir bem ou não? Vamos lá, galera, estamos no louvor aqui. O pessoal tá entrando. Tem tudo a ver com ele. Um minutinho aí, galera, vamos embora. Já começa. É isso aí, entrou, compartilhou. Continua sendo dele. Vamos lá, Abel. Live relâmpago aí, ó. Live aí é meia horinha, hein, pessoal? Pegou, pegou. Quem não pegou, Não pega mais. tem tudo a ver com ele. Consegue ouvir aí, Leandro? Perfeito. O som tá dando distorção, viu? Aí, pessoal, Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Aqui tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. Vamos lá, pessoal que não compartilhou ainda, compartilha. Beleza? Encaminha. Olha o Zé Carlos aí, Wanda, Ferreira, Ed aí, Ítalo, Mônica, a galera toda. E Abel, tudo tranquilo, tudo na paz? Como é que vão as coisas? Tudo tranquilo, tudo na paz. Tá me vendo bem? Tá me escutando bem? 100%. Só o som que estava assim um pouco dando distorção, mas agora ficou show. É porque tava com um volume muito alto, né? Eu tava aqui. Eu acho que sim. Agora tá legal, né? Ficou show, muito bom. Pronto. Essa lâmpada aqui. Pronto, então vamos começar aqui. Eu queria começar orando e abençoando a vida de todos que estão aqui rapidamente. Pai, Senhor, eu peço que durante esse momento que nós vamos falar sobre a Tua graça, sobre os Teus planos para a vida dos Teus filhos, no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha nos dar sabedoria para falarmos tudo, ó Senhor Deus, aquilo que está no seu coração. Tua palavra diz que os planos que o Senhor tem para a gente são planos de bênção para nos fazer prosperar. Então, no nome de Jesus, ó Pai, libera a Tua sabedoria sobre nossa vida. Assim eu te peço e já te agradeço. Amém e amém e amém. Vamos lá, amém. Vamos lá, Abel. José Carlos, saudações. Saudades.
Muito bem. Galera tá aí, galera que fez o curso. É isso aí. Vamos ver se o ano que vem a gente volta aí na Chema, em Juazeiro. Não é? Tem que voltar. É isso aí. Vamos fazer um negócio bacana aí para agregar Tem, novos. tem que voltar. Abel, quem não planeja nada, planeja o seu próprio fracasso. Aí muita gente Então, diz assim, mas a Bíblia diz que muitos planos faz o coração do homem, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Tudo bem. A resposta certa vem da boca do Senhor, mas isso não me impede de fazer planos. Eu tenho que colocar os meus planos nas mãos dele. E como funciona isso? 2023 está chegando. Tem gente que vive um looping da neurose. Quando parece que está saindo do lugar, volta para o lugar de onde partiu. Então, todo ano é uma novela repetida, onde as mesmas cenas acontecem. E isso é paradigma, é sistema de crença equivocado. A pessoa está presa numa maldição, porque os mais religiosos dizem, é maldição. A minha família tem uma maldição. Tudo. Você pega o pessoal que tem esses padrões mentais, e aí como é que funciona? 2023 está chegando. então, toda virada de ano, as pessoas, primeiro Menino, que elas ficam, desculpa, Abel. sensíveis, né? As pessoas, geralmente, no final de ano, ficam sensíveis emocionalmente e carentes, um tanto quanto com saudosismo também, quanto as pessoas que não estão aqui mais. E realmente é uma data muito delicada por esse motivo também. Mas esse não é o ponto da nossa live. O ponto da nossa live na verdade, as pessoas que todos os anos fazem promessas de um ano novo, cheio de conquistas, e dizem que o ano novo vai ser diferente, dizem que dezembro do próximo ano, esta hora, vou estar assim, assado, assim, assim. Enfim, Tá aí chegando. elas entram no novo ano. Aí vem janeirão, vem fevereiro, marção, abrilzão, Tá esfriando. né? Maiozão, e as coisas continuam da mesma forma. E vamos aqui buscar culpados, então? De quem é a culpa? E muitos terceirizam para Deus, né? Outros entram no conformismo, é assim mesmo, fazer o quê? Eu não estou falando aqui só de vida financeira, tá? Eu estou falando de tudo na vida. Da vida pessoal, da vida profissional, enfim. Mas por que que chega no outro ano, dezembro do outro ano, e se olharmos um pouco para trás, nos últimos 3, 4 anos, elas fizeram as mesmas promessas, vestiram as mesmas roupas, as mesmas cores de roupas, mas o que aconteceu? Na verdade, eu acabei de fazer um post aqui, por exemplo, falando sobre trabalhador. Abaixou. Abaixou um pouquinho o volume. Acho que o Baixou? microfone. Agora melhorou. Eu falei um pouco sobre o trabalhador, né? O que, na verdade, é contratado para enriquecer um patrão. Ele vende a hora dele, o tempo dele, por tantos mil por mês, e aquilo vai ser o que ele vai receber por mês. E depois que o homem ele cometeu aquele deslizes lá no Éden, ele, na verdade, passou a ter dores no trabalho. Então, ele perdeu o desfrute e perdeu o deleite e também perdeu o amor, primeiramente, pelo que faz. E, consequentemente, o ser humano, na verdade, ele não é fruto, você falou em maldição, né? Ele não é fruto, por exemplo, da família. Pelo contrário, ele é fruto do ambiente que ele vive. Se você observar, tem aquele Dr. Ray, que é aquele cirurgião plástico brasileiro criado por americanos. Ele foi adotado. Isso. Então, ele é um brasileiro com padrões mentais de americano. Americanos, totalmente. Então, porque ele foi... O ambiente que ele cresceu foi um ambiente que falava inglês, que fala inglês, que é o americano, e também o português. Mas, se você perceber, ele é um cara muito bem sucedido. Por quê? Por causa do ambiente. Ele foi criado Então, para Harvard. Lá ele chegou a dar aula, né? Totalmente diferente de se ele fosse criado pela família dele,
no Rio Grande do Sul aqui, uma família, parece que era de colonos, uma família mais humilde. Então, poderia ser bem sucedido em alguma área, mas dificilmente estaria onde ele está hoje. Ou talvez não. Por quê? Axel, seja bem-vindo, Axel, projeto Você na Bolsa. O Axel é um amigo nosso, está lá em Santa Catarina, em Camboriú, né? Ele é um cara aí que potencializa... Tá em Camboriú, quando eu for lá, vou fazer uma visita a ele, a gente não sai de lá, pô. Então, o Axel, ele é trader, né? Um cara assim, baita profissional. A gente tá lá direito. Tá aí voando alto aí, graças a Deus, e ganhando dinheiro, e levando muita gente também a ganhar dinheiro. É o projeto Você na Bolsa, o Axel. É um goiano do interior, tá lá em Santa Catarina. Então, o que acontece? A questão da pessoa ter vida abundante, ganhar dinheiro, ter paz, está muito ligado a esses paradigmas que foram instalados na mente da pessoa, no ambiente que ela foi criada, principalmente na infância, né? Então, o que acontece? Se você quer, na verdade, descobrir onde ou como os paradigmas são formados, é só ler a história da pessoa. A história familiar, onde conviveu, com quem conviveu. E aí foram criados os paradigmas. Por isso que as pessoas entram no ano novo fazendo promessas, né? E cantando não sei o quê, neste ano quero paz no meu coração. Só que entra no ano e vira o ano, está com a mesma e velha vida. Por quê? Paradigmas são padrões mentais instalados e não adianta só querer... por exemplo, olha só, o paradigma é forte. O paradigma ele está dentro do subconsciente. Então a pessoa pensa, eu quero fazer isso, eu quero ter alegria, eu quero ter saúde, eu quero ter paz. Mas os paradigmas estão no subconsciente. Fala mais perto. Os paradigmas estão no subconsciente. E aí a mente pensante quer uma coisa e a mente subconsciente diz assim, vai não! Não vai não. Não vai não. Por quê? Porque o subconsciente é que governa, ele não cria, ele governa. Deixa eu falar aqui, deixa eu perguntar. Você está usando o microfone do telefone ou o microfone sem fio? Do telefone. Do telefone, que às vezes fica um pouquinho baixo e às vezes fica um pouquinho alto. É só o microfone. A imagem está perfeita, está top demais. Que às vezes abaixa. Pessoal, enquanto a paz aí, Igor, Rosângela, boa noite, pessoal que entra aí. O pastor Abel está falando aí, o professor Abel está falando sobre a força do paradigma. Entrar no ano novo com atitudes velhas, porque o subconsciente não deixa com que você tome atitudes novas e permaneça nele. Então ele estava dizendo aí, antes do áudio dar uma falhada, quando você quer tomar atitudes novas ou quando você está perto de romper naquilo que você quer romper, seu subconsciente, esse hardware, tão poderoso, ele diz, não vai não, você vai ficar aqui no mesmo lugar. Parece que essa mensagem já está registrada no seu scan disk, que eu acho que dentro da neurociência, esse é o nome realmente que se usa, o scan disk. Então, o que acontece? Você acaba vivendo esse looping eterno das mesmas atitudes, da mesma vida em anos diferentes. Os anos passam e a vida continua a mesma e a sensação que você tem é que você não sai do lugar. Isso por causa do seu subconsciente, do seu registro de memória pregresso e que você viveu durante tanto tempo nele e que ficou registrado e agora para sair dele é um esforço extraordinário. Você disse aí o nome certo, scan disk, exatamente. Na neurociência usa-se muito. Agora ficou top. Na neurociência usa-se muito essa terminologia, né? Que na verdade o scan disk o nome de estudo, é um disco que funciona no subconsciente, está rodando ali. Então o que roda ali? O que roda são as crenças. Então tem até uma música antiga que diz assim, não adianta ir na igreja orar e fazer tudo errado.
Então, não adianta a pessoa simplesmente buscar, não adianta entre aspas, né? É melhor ir para a igreja, porque ela vai mudar de uma forma ou de outra, do que não ir. Mas é importante a pessoa buscar também este conhecimento do porquê que muitas coisas não mudam dentro dela. Por que paradigmas não são quebrados? E aí, para você desconstruir esses paradigmas, você precisa, então, primeiro entender como e onde entrou, e lembrando que todo paradigma ali entra por processo de repetição. Repetição. Então, o processo para você se livrar desses paradigmas é o mesmo, entrar em uma nova repetição, é uma reprogramação mental, certo? Que, na verdade, inclusive, está tudo na Bíblia. A repetição de ações que vai gerar esse comportamento cria esse padrão. Para quebrar esse padrão, só um padrão mais forte. Padrão mais forte. E Abel, existe... Uma vez eu estudando sobre padrões, faz muito tempo, vamos ver se eu puxo aqui no meu HD, padrões easy, padrões médio e padrões hard. Padrões que você quebra com 12 dias, 21 dias, padrões que você quebra com 40 dias e padrões que você tem que estabelecer 60 dias de alta disciplina para poder quebrar aquele padrão negativo. Negativo porque está fazendo mal a você, porque às vezes tem coisas que faz mal a você, mas não vai fazer mal a outra pessoa. Tem pessoas que faz mal acordar às 8h30 da manhã, porque não precisa acordar cedo. Outros que dormem um pouco mais tarde, tem que acordar mais tarde também. Então aquilo que faz mal a você, e aí você é tão forte que você precisa ir mais de 40 dias para quebrar. É um processo de disciplina. Como diz no livro de Jeremias, é a corrida com os cavalos. Se te espanta, se te fadiga correndo com os homens, como correrá com os cavalos? Se em terra de pasto te sente assustado, como guerreará nas campinas do Jordão? Deus falando para Jeremias. Exatamente. Primeira coisa que você precisa entender, o pessoal precisa entender, nós precisamos, na verdade, trabalhar, é que quando, por exemplo, você, voltando à questão do ano novo, né? Aí você entra na mesma e velha vida, automaticamente o próprio subconsciente ou a sua mente pensante já arruma um tipo de argumento. Pessoal, compartilha aí, ó, chama pelo menos, se cada um aqui chamar 2 pessoas, a gente sobe bastante o número aqui. Então, dá aquela curtida aí, chame pelo menos mais 2 pessoas cada um, porque estamos entrando em temas aqui muito poderosos, em águas profundas, que com certeza pode fazer toda a diferença na sua vida nesse começo de ano. Inclusive, Leandro, por falar nisso aí, ó, dia 1º de dezembro, eu farei uma mentoria gratuita pela plataforma Zoom, gratuita, tá bom? Então, o que o pessoal tem que fazer? É só clicar aqui no link da bio aqui do meu Instagram, tem lá belrodrigues.com. É só clicar lá e se inscrever ou chamar no WhatsApp, que a gente vai passar, a nossa equipe vai passar todas as informações. Vai ser 1 hora de mentoria gratuita pela plataforma Zoom, tá? Então já anota aí, já vai lá no link da bio, já clica e já mande mensagem para que a nossa equipe possa te responder lá e passar todos os detalhes. Vai ser algo assim para começar 2023 na bênção mesmo, na fé e na ação. Agora... A gente está falando, o pessoal entrou novo aí, a gente está falando sobre padrões mentais, né? E você estava falando aí sobre esse padrão, que é um paradigma e tal, estabelecido, que faz com que a pessoa venha viver um ano novo do mesmo maneira, de uma maneira velha, né? E eu percebi isso, lógico que nós temos o lado espiritual bíblico, Jesus falando do reino dele, mas eu vejo Jesus com os discípulos o tempo inteiro querendo quebrar padrões mentais, fazendo com que os discípulos saiam de um padrão antigo para entrar no padrão novo. Né? E a gente vê isso com vários discípulos. A gente vê isso com Tiago e João. A gente vê com Pedro, que até perto de Jesus morrer, ele diz: Pedro, quando você entender, você não vai aonde você quer, você vai aonde você precisa ir.
porque os padrões mentais estavam levando ele a um lugar que, sem perceber, ele ia, né? E a maturidade nos leva a lugar onde nós precisamos ir e não aonde nós queremos. Eu estou errado, eu posso fazer uma análise, Abel, de cada discípulo, de cada profeta, como Elias, que vivia dentro de um padrão mental violento, dentro da neurociência. A neurociência, ela não exclui a Bíblia, não é isso? De forma alguma, pelo contrário. Pelo contrário. Então, quando você estuda a Bíblia e estuda também a neurociência, e quando eu falo de neurociência, é importante ressaltar aqui uma coisa interessante, que os maiores neurocientistas do mundo, inclusive um deles é um argentino, formado em Harvard, eles estão até hoje tentando descobrir a profundidade da mente humana e não encontraram ainda. Então, devido, por exemplo, são mais de 80 bilhões de neurotransmissores. Então, quando se fala de neurociência, não tem nenhum de bam que possa bater no peito e dizer eu sei tudo. Porque essa máquina incrível que Deus criou, ela assim, ela é poderosíssima. Então, voltando à questão da Bíblia, a Bíblia o tempo todo está falando de reprogramação mental e também, na verdade, a neurociência está o tempo todo aprovando o que a Bíblia diz. E quando, por exemplo, eu vou fazer com uma analogia para os que entraram agora. Por exemplo, o ano novo, né? A pessoa diz, o ano que vem eu vou fazer tal coisa, assim, assim. É como se, por exemplo, ele tivesse 100 cavalos, tá? 100 cavalos, só que ele manda para a guerra só 5 cavalos. 95 cavalos ficam descansando, dormindo. Só que os 5 vão para a guerra e voltam como? Se é que voltam arrebentados, eles voltam cansados. E quando eles voltam para o seu habitat, eles voltam com aquela mentalidade, viu? Não adianta. Eu te falei, você nasceu assim, você vai ter que morrer assim. Aí ele tenta mandar de novo os cavalos para a guerra. Só que ele de novo manda só 5. Esses 5 que vão para a guerra já vão desanimados, cantando a música da derrota. Parafraseando aqui. Já então, saíram derrotados. Por quê? Já foram várias tentativas que não deram certo. É por isso que pessoas bem-sucedidas na vida são pessoas que, mesmo diante dos desafios, diante dos nãos, diante das dores, elas entram com tudo, porque elas não possuem plano B, elas só possuem plano A. E aí, elas entram com tudo. Então, essa reprogramação, né? Citando, por exemplo, os estágios que você mencionou, né? Primeiro que, segundo a neurociência, para você começar a mudar paradigmas e padrões, levam-se 40 dias para se criar novos hábitos, para se começar a criar novos hábitos, ok? Ok. 40 dias. Dependendo da profundidade dos hábitos, são mais dias, então. E isso requer o quê? Muita perseverança, muito foco. E uma coisa que a PNL fala muito aqui é a questão do desejo. O desejo é a força motriz para um câmbio automático, uma mudança automática de, literalmente, mudanças interiores. O problema é que as pessoas não possuem desejos. Um abraço... Amém, Faustão. Hã? É o Fausto. É o Fausto, é homem de Deus. Então é o seguinte, o grande problema é que as pessoas não possuem desejo profundo, elas possuem vontade. Vontade dá e passa. Vontade dá e passa. Então, por exemplo, as pessoas não possuem fome, elas possuem vontade. Estou com vontade de comer uma pizza, estou com vontade de comer um churrasco. Fome é quando os glóbulos brancos começam a devorar os glóbulos vermelhos, ou seja, ou você come ou você morre. É diferente. Que é, na verdade, o termo usado lá quando Jesus disse que ele tinha fome, depois de 40 dias no deserto.
Ou ele comia ou ele morria. Aí o diabo veio e tentou Jesus na área que ele estava ali debilitado. Então, trazendo para a nossa vida pessoal, para o crescimento profissional, em tudo, se a pessoa não tiver fome, ela vai ter um desejo. E esse desejo, vai ter uma vontade. E essa vontade vai passar com o primeiro obstáculo. E aí a mente subconsciente irá dizer, viu, bobão, eu te falei, você nasceu para ser assim, você nunca vai prosperar, você nunca vai ganhar dinheiro, você nunca vai ser rico, porque os drives instalados na mente dela que dinheiro é coisa ruim, que todo rico é arrogante, que todo rico, na verdade, ele é usurpador, todo rico ele é ditador. São drives instalados e que pobreza é sinônimo de humildade. Drives equivocados. Drives literalmente equivocados no subconsciente. Hã? São vírus da alma. Vírus da alma, exatamente. No livro de Isaías diz que ele derrama água sobre o sedento, ou seja, a condição para que ele possa liberar água sobre você, para lhe dessedentar, é que você esteja com sede. Se você não tiver com sede, então ele não dá pão para estragar. Ele dá pão ao que come e semente ao que semeia. Então a pessoa ela precisa entender isso, né? Exatamente. Então, aquilo que eu amo vai sobrevir sobre mim. Porque o medo ele é uma força atratora. Né? A palavra do Senhor diz, eis que amei a maldição e ela sobreveio. Então, se eu amo a bênção, ela vai vir até mim. Eis que amo a maldição e ela sobreveio sobre ti. Então, a bênção, ela também, se eu amo, ela vai vir. E se eu tenho medo, o medo é a fé ao contrário. O medo acaba atraindo também. Aí o que acontece? Se eu não amo aquilo que pode me libertar, né, que é uma condição financeira melhor, o que vai acontecer? Aquilo provavelmente não vai sobreviver, não vai vir para a minha vida. Então eu vou viver sempre escravo, quando eu não tenho esse conhecimento. Lembra lá em Oséias 4, 6, né, o meu povo perece porque falta conhecimento. Por quê? Porque por não conhecer, por ter acesso e não praticar, que aí entra a falta de sabedoria, as cadeias que me acorrentam àquela situação miserável, elas continuam sobre minha vida, me amarrando, né? E a condição para que isso aconteça é eu conhecer e dar espaço para que essas cadeias caiam ou que alguém venha me libertar. Exato. Aí é quando eu me submeto a uma mentoria. Porque às vezes eu não tenho força. Então eu não consigo. Eu quero me libertar, mas não consigo. Por quê? Por causa disso que você falou aí durante esse espaço de tempo. Por causa dos drives mentais instalados na minha cabeça. Aí eu não consigo. Eu quero 40 dias de padrão, que eu vou estabelecer um novo padrão, mas no 21º eu desisto. Não tem ninguém para me ajudar. Então você precisa do quê? De uma mentoria, de alguém dizendo, vai dar certo. Tal. É igual na academia, o cara não está afim de malhar naquele dia, mas o personal trainer está lá dizendo assim, ô infeliz, se tu não malhar, tu não vai sair do lugar, teu objetivo não vai ser concretizado. E tu tá me pagando à toa. Aí ele fica com raiva e faz. Mas ele faz. E aí, Abel, uma mentoria, eu passo a bola para você, uma mentoria, eu vejo como Lázaro, que ressuscitou. Jesus estabeleceu um novo padrão para Lázaro, da morte para a vida. Lázaro, sai. Os homens tiraram a pedra. Lázaro saiu. Mas olha o que Jesus faz. Desatai-o. Jesus diz, tirai as ataduras. Então, uma mentoria é justamente isso. Um mentor, uma pessoa que está ali acompanhando, um discipulador que constrói, que forja a imagem. A ideia no grego, Abel, é de um artesão. Essa ideia de formar discípulos, formar pessoas, essa ideia no original grego é de um teknoton, uma pessoa que constrói, um teknoton, um construtor,
que vai formar na pessoa, tirar todo o excesso, pá, na talhadeira e na pá, que dói, porque estabelecer um novo padrão não é fácil, dói, né? Tirar para que a obra de arte seja concluída. Mas as pessoas, Abel, elas querem fazer as coisas assim, ó. Eu vou fazer do meu jeito, se der, deu. Se depois reclama por que não dá certo. Aí vai entrar em 2023, 2024, 2025 com o mesmo comportamento e o ano que é novo fica velho. Por quê? Porque não se submete ao conhecimento. Aquele que negligencia a sabedoria, ele vai ser como aquele que negligencia a sabedoria é como o tolo que ama o chicote. E a Bíblia diz que a vara está para o cavalo, assim como a tolice para o estutício. Ou seja, como chicote para o tolo, né? Porque o que rejeita a sabedoria rejeita a vida e ama a ignorância. E o que ama a ignorância lança a vara sobre ele. Então se submeter à palavra, se submeter a um mentor, estar debaixo de um ensino, estar debaixo desse processo que é contra a altivez, o orgulho e a arrogância e contra a falsa humildade, é a melhor coisa que a pessoa pode fazer para avançar. Mas as pessoas não querem. E tem gente que diz assim, para que isso? Aí como é que fica? As pessoas, assim, eu vou dizer que 98%, elas estão tão introspectas, lambendo as suas mazelas, lambendo os seus problemas, que elas entram quase que num orgasmo emocional diante das suas mazelas, diante das suas doenças psíquicas, e pior, elas não querem porque não têm condições de decidir ou de decisão. Por isso essa lambeção ferido, emocional. De doenças psíquicas, né? Essa autocomiseração. E dizem, não, mas eu pagar X, nem falo investimento, numa mentoria, investir num curso, não tenho dinheiro para isso. Por quê? Elas estão dentro de um casulo, literalmente morrendo aos poucos, como diz aquela música, né? Que fala de romantismo, mas ela fala assim, estou morrendo aos poucos, este é o começo. Um dia ainda volto, né? Ou seja, é uma lambeção, é uma sofrência, porque a sofrência, ela tem dois lados. A sofrência faz com que você entre no ostracismo, mas também a sofrência, ela coloca a pessoa, esse sofredor, no centro do problema. Então, em algum momento, a sofrência faz com que você seja o centro. Importante. Hã? Ele se sente importante. Importante na sofrência. É um trabalho ruim, uma vida ruim, uma desgraceira total, mas ele está contente com isso. Por isso que lá em Apocalipse, Jesus diz, não sabes que você é cego, nu? Então, por quê? Justamente porque ela não entendeu ainda a grandeza e esses padrões mentais. E aqui, gente, vivemos na era da internet em que os grandes gurus vendem uma vida bacana, uma vida sem problema, sabe? Como se eles fossem pessoas semideuses. Não existe isso. É gente que come e é gente que tem problema como todo mundo tem problema. Verdade. Então, por um lado, a internet, ela trouxe a realidade que eu posso buscar ajuda, eu posso fazer mentoria, eu posso crescer, mas, por outro lado, a internet também está deixando pessoas neurotizadas, porque a internet tem um lado positivo e negativo. Positivo, se ele consegue, eu também consigo, porque eu sou filho do mesmo Deus, mesmo Pai. Lado positivo, negativo, é a comparação. Eita. A internet tem levado pessoas a se compararem com as outras pessoas o tempo todo, e toda comparação é tola. É verdade. É tola.
E aí, a vida da pessoa na internet é linda, maravilhosa. A minha vida é ruim. A minha vida é um fracasso. Então, ela entra nessa comparação constante e aí os drives instalados no subconsciente dessa pessoa, lembrando que nós falamos no começo da live, esses drives, eles são consequências de repetições desde a infância, e aí está você, resultado do ambiente que você cresceu e viveu e vive até hoje. Consequentemente, esses drives se potencializam. Se potencializam e dizem, é isso mesmo, você nasceu para ser assim, a sua vida não vai mudar, você vai morrer assim, seu pai morreu assim e sua avó morreu assim. E elas negam ajuda de mentoria e ficam zombando. Eu sei que tem coach malandro, tem todo lugar, tem de tudo. Tem coach malandro, tem policial malandro, tem de tudo. Agora, tem gente séria, né? Então busque ajuda. Peraí, como é que eu faço? Como você bem citou aí, como que eu faço então para mudar isso? Existem ferramentas, gente, pelo amor de Deus, existem ferramentas. Neurociência e PNL, a PNL, por exemplo, surgiu lá em 1847 por um psicólogo. Por exemplo, o perfil comportamental, IDCE, desse psicólogo, e ele vem sendo aprimorado, estudado anos após anos. Então, o que eu digo sempre? O espírito tem conexão com Deus, está limpo. Só que a mente, a psique, é o coador. É onde passa ali a vida que vem de Deus. Agora, se a vida que vem de Deus vai... Olha só, Leandro. As pessoas vão no culto lá e ouvem a palavra do pastor Leandro domingo à noite. E vão para casa no 12, querendo matar o maior gigante. Aí na segunda-feira vem o problema, na terça o problema. Aí elas já chegam na quarta-feira no próximo culto, já quase que se arrastando. Por que que isso acontece? Onde está o problema? Na igreja? Na palavra? Negativo. Está na psique. Porque não adianta o café ser o... Eu estive em Bogotá, na Colômbia, e um dos melhores cafés do mundo, é o café colombiano. Café colombiano. Não adianta eu comprar um café colombiano dos melhores, sendo que eu não limpei a máquina, sendo que a peneira está suja. Eu preciso, então, limpar a peneira para que eu possa desfrutar desse café saboroso. Tende em vós a mente de Cristo. Você leu o pensamento. A mãe, acho que foi Billy Graham que disse, a mãe de todas as idiotices se chama comparação. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 12, ele fala, nós não ousamos, não somos como vós que ousam a se comparar, porque fora de medida, porque nós sabemos justamente qual é a nossa justa medida. Paulo está dizendo, não seja igual àqueles que gostam de se comparar com os outros. Cada um anda segundo a sua própria medida. Aí no versículo 13, porque não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Ou seja, para chegar até o propósito, cada um tem uma justa medida. Então, uma idiotice querer se comparar com o outro. Exatamente. Querer, poxa, mas o carro do outro é assim, o carro daquele... A pessoa não sabe. Está todo mundo querendo viver a vida do outro, e o outro já existe, e não vive a sua própria vida. E aí perde tanto tempo olhando para o outro, deixando de ser quem Deus projetou para ele ser. Ou seja, não cumprindo o propósito, o desígnio dele aqui na Terra. E como diz Miles Monroe, a pior coisa da vida não é a morte, é viver uma vida sem propósito. Por quê? Porque deixa de viver quem deixa de sonhar. E aí, quem não sonha, quem não deseja, não cumpre o propósito. Só vive na vontade. Só vive na vontade. Olha só aqui, ó, nós estamos numa live aqui entregando, nós estamos transbordando como um rio conteúdos que pode mudar a vida de quem está assistindo aqui. Eu pergunto aí, quem compartilhou com alguém, com 5 pessoas? Olha só,
mentalidade. É uma mentalidade de lago. É uma cultura, padrões que entraram no subconsciente, que ela o tempo todo está assim, dá. Aham, aham, aham. Ou seja, mete esse dedão aí, compartilha, transborde na vida de outras pessoas, Só para recebe, que né? pelo menos 50 pessoas possam também ouvir essa live aqui e, de repente, através de um compartilhamento seu, você pode salvar uma vida, sabia? Nós estamos citando aqui neurociência, PNL, mas principalmente a Bíblia. Então, é muito poderoso. Então, a grandeza vem, na verdade, para aqueles que desenvolvem um desejo ardente de atingir metas elevadas. Essa é a questão. E não adianta simplesmente começar o ano e fazer promessa e não trabalhar por dentro, primeiramente. Ficar sempre tentando achar culpados. Não adianta, não adianta. Terceirizando o problema, achar um culpado pelas mazelas. Paulo fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançamos para o alvo. E a PNL fala o seguinte, estado atual para estado desejado. Uau! Abel, aonde entra? Eu vou sugando aqui, pessoal. Estou sugando o Abel aqui. Eu E eu sou estou aprendendo curioso. também com você. Aonde entra as amígdalas? Pessoal, amígdalas, né? Amígdala é aqui. As amígdalas, né, cerebrais dentro, é responsável pelo instinto de preservação, correto? É a parte menos desenvolvida do homem primitivo para a gente hoje. E eu vejo quando Jesus chama de novo para ir para Betânia e os discípulos dizem assim, vamos não. A autopreservação, eles iam morrer. Eles já tinham estado lá e já tinham sido escorraçados de lá, apedrejados. E Tomé diz o seguinte, olha, vamos, se for para morrer, a gente vai morrer, vamos embora. Tomé foi o único que apoiou Jesus. E Jesus, a mente de Jesus era uma mente tão vencedora, a gente está falando de mente, que o instinto de autopreservação dele era, assim, o básico do básico do básico, porque ele sabia onde queria chegar e ele não deixava se dominar por isso, né? E às vezes, como é que trabalha essa injeção de informações que as amígdalas mandam e as pessoas deixam de tomar atitudes que elas deveriam tomar? Tem muito espia e pouco Josué e Caleb hoje. Telmo, Atlas Viagem, bem-vindo, Telmo. Gente, ó, passagem aérea para qualquer parte do mundo é com o Telmo aí, ó, viu, Leandro? Atlas Viagem. Conheço o Telmo desde 2000. Boa. É uma agência aí que já levou gente para Israel, para o mundo todo aí. Cara sério, responsável, nota 1000. Então, super indico o Telmo aí. Bom, as amígdalas, a função dela, eu brinco assim, que as amígdalas é aquela mamãezona cuidando do filhinho, né? Qual que é a função da mamãezona? Proteger o filho. Proteger o filho, né? Proteger. Qual que é a função, então, das amígdalas? Proteção. Proteção. As amígdalas, elas fazem, por exemplo, com que o nosso batimento cardíaco, respiração, né? Está tudo ligado ao subconsciente, isso aí. Funciona tudo normalmente. Vai para o YouTube. Pois é, a gente tem que fazer uma live no YouTube. Eu fiz as minhas lives no YouTube, pessoal, toda... Ah, não, eu não vou falar o dia, não, é do seu culto. Eu vou baixar aqui e vou botar no YouTube essa. Baixa e põe no YouTube. Então, o que acontece? As amígdalas, a função delas é preservação. A gente brinca assim. Você está andando na selva e pisou num cipó, num cipó que parece uma cobra. Você não fica parado, meio escuro, pensando, é uma cobra ou é um cipó? É um cipó ou é uma cobra? Deixa eu pegar para ver se é uma cobra ou um cipó. Você não faz isso. Qual que é a reação nesta hora? Fuga. Tira o pé e vai embora. Fuga. Fugir. Então, as amígdalas, elas funcionam como um certo tipo de precaução,
Prevenção do medo, por exemplo. Outro exemplo, você nunca saltou de parapente, certo? Ou nunca voou de paramotor. Aí você decide saltar, ou de paraquedas, pronto. Você diz, eu vou saltar de paraquedas com o instrutor, né? Ali, salto duplo. Você nunca saltou. Aí você sobe no avião. Ao subir no avião, automaticamente a sua mão começa a suar frio, dá tremedeira, a voz fica embargada. Por quê? Porque as amígdalas detectaram o quê? Algo novo, perigoso. Você pode saltar, pode não abrir. E você, então, tem a opção de usar a mente pensante, certo? E vencer esse medo. Porque as amígdalas, elas incham e disparam centenas e milhares de neurotransmissores. Para onde? Para o subconsciente, que quer dominar a mente pensante, e ele domina mesmo, e automaticamente surgem todas as lembranças ruins e dolorosas do passado. Aí é onde você trava. Trava a biela, como se diz. Travou. Aonde você trava dizendo, opa, eu já passei por essa experiência, isso não vai dar certo. Gente, olha só, nós estamos entregando conteúdos aqui de mentoria paga. Então, agora imagina o que nós vamos entregar na nossa live dia 1º de dezembro pelo Zoom. Então, o que você tem que fazer? Vá no meu Instagram, Abel Rodrigues, clique no link da bio, tá bom? Abel Rodrigues, oficial. Lá tem uma landing page, um site, tá? abelrodrigues.com, lá em cima, azulzinho, clica lá e peça informação, faça seu cadastro, vai ser uma hora de mentoria pelo Zoom de forma gratuita, tá? Mas é para quem tem fome e sede de conhecimento, é para quem quer entrar em 2023 com novas perspectivas, sem aquela enrolação, tipo, faz promessa e nunca muda. Chega no meio do ano, vê que o ano já ficou velho. Então, não é isso. A mudança que você precisa está dentro de você. Eu vou te ajudar literalmente a encontrar essas mudanças. Mas lembre-se, não existem mágicas, né? Existem sim exercícios. Existem passos. Passos, exercícios, desejo de mudanças. Aí sim você muda. Então, as amígdalas funcionam como um alerta, mas também as amígdalas, elas viciam na manipulação, no domínio, por isso que entra a ansiedade, por exemplo. Vai lá no psiquiatra, ele passa um sossega-leão, para quê? Para as amígdalas desincharem, ficar mais calminho. É justamente por esse motivo. E tudo que você faz no começo e trabalha com a mente pensante, exercitando. Leandro citou aqui a academia, né? A mente pensante precisa ser exercitada. Na PNL tem uma ferramenta chamada, por exemplo, ancoragem. É um baita de um exercício. Mas é isso, né, Leandro? Verdade. Porque, assim, as pessoas, elas começam a travar em algumas coisas e elas vêm pra gente dizendo assim, ó, sempre quando eu chego nesse ponto, parece que não dá certo. A gente vê algumas pessoas, a gente trabalha com pessoas e esses dias mesmo estava trabalhando com uma pessoa assim, eu falando assim, meu Deus, mas é algo tão fácil de mudar. Fácil e difícil, porque não é fácil é fácil de mudar, mas é difícil da pessoa entender. Por ela não entender, ela não consegue mudar. Quando ela entende, bum, ela diz, espera aí, não tem plano B, é o plano A. Eu vou fazer isso e isso vai dar certo. Então ela não tem... Esse é meu slogan, né? Quer ver uma coisa fantástica hoje? Fantástica. Eu estava indo deixar 2 massas de tomate lá no Zé Carlos. Aí eu vi um negócio bonito no caminho, um peixe pendurado, um banner, algo fantástico. Assim, eu falei assim, rapaz, vende peixe assado, mas tão bonito, tão higienizado, tão limpinho. Um negócio que é feito numa garagem, mas tinha um toldo, um negócio para estacionar o carro e tal. Eu falei, vou parar aí, vou ver quanto é que fica. Na hora eu parei aqui, falei, quanto é que é o peixe aí assado?
Aí ele, não, não é comigo não, o rapaz está vindo aí. Quando o rapaz vem lá de dentro, o rapaz vem assim, pastor, como é que vai o senhor? Tudo bom e tal? Eu conhecia. Falei, rapaz, tu tá fazendo peixe assado agora, hein? Pois é, as coisas sonográficas não estavam indo bem. Dava para viver. Então eu precisei, aí ele ainda falou assim, eu precisei modificar. Aí eu falei assim, rapaz, você foi disruptivo. Ele, eu não sei nem o que é isso que você está falando, não, mas você está dizendo, eu acredito. Você teve foi disruptividade. Você migrou para outro negócio para poder subir mais o seu nível de vida e você não bloqueou totalmente o negócio atual. Então ele fica assim, ó, segunda, terça e quarta. Deus abençoe, Fausto, fica com Deus. Segunda, terça e quarta. Ele fica na gráfica, quinta, sexta e sábado, ele trabalha no peixe. E o peixe dele, Abel, você compra a tainha, traíra, a tilápia, vem numa caixa personalizada. Uau. Quentinho, enrolado e tal. Então vem uma caixa personalizada para você. Dentro vem tomate, alface, batata e 2 drops de sobremesa. Você ficar com gosto na boca. 2 drops. Rapaz, esse cara deu um show de disruptividade. Ele deu um show de metanoia. Porque a gente diz metanoia é... Metanoia, eu roubava, não roubo mais. Metanoia, eu xingava, não xingo mais. Metanoia, eu me drogava, não me drogo. É muito mais do que isso, tá certo que você tem, já quer o contato, já tem gente já querendo o contato do peixe já. Ah, eu ainda esqueci de uma coisa. Ele te dá uma nota de R$ 2 de papel, que é um cashback. Quando você volta lá e entrega essa nota, você tem R$ 2 de desconto. Cara, esse cara, eu fiquei assim, meu Deus, como esse cara deu um show de disruptividade. Aí tem gente chorando, Abel. Abel, a gente foi pastor junto, a gente trabalhou junto na crise de 2016, lembra? 2016, 2017, aquela crise da Dilmanta, quando ela estava no governo, aquela crise, aquele negócio, todo mundo só falava crise, 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 nada vai dar certo, o Brasil vai afundar. O que a gente pegou? Foi o tempo que nós crescemos, Abel. A gente rodava aquela fortaleza para cima e para baixo. Por quê? Porque era um falando com o outro, mentoreando o outro, e nós tínhamos 1/3 ou 40% do conhecimento que a gente tem hoje, você muito mais, nessa parte de PNL e neurolinguística, né, e neurociência. Então, hoje, não tem motivo. Aí o pessoal, como você falou, pensa em pagar, não pensa em investir. Mas ele não pensa que R$ 400 na mentoria, 500, 600 mil, vai evitar que ele perca 3 mil, 4 mil, 5 mil durante o ano. Ou mais, né? Ou mais. Ou mais. Né? Ou mais. Porque rejeita a sabedoria e ama a estutícia. E é como falei, a desgraça está para o tolo, assim como o chicote está para o cavalo. Né? E as pessoas hoje, infelizmente, elas não estão amando a sabedoria. Provérbios 4:7, ama a sabedoria com tudo que há, busque, adquire o conhecimento, porque será como uma coroa de honra sobre a sua cabeça. Honra a sabedoria e ela te honrará, ela te colocará entre os reis. Então as pessoas querem estar em lugares altos, mas não querem se preparar para os tais. Não tem jeito, não tem. O pessoal que está jogando na seleção, o Neymar vai jogar machucado. Porque quem joga em time grande tem que aguentar. Você não vai cobrar a mesma postura do time de várzea. Então, você é piloto, Abel. Você sabe disso. Você é piloto. O avião que você voa não voa a mesma altitude que um jumbo. Não voa a mesma altitude que um caça. Então, para voar a mesma altitude que um jumbo de um caça, a preparação é outra. Quem anda no ar mais rarefeito, o corpo se adapta. A pessoa quer voar mais alto, com atitude de pardal, não tem como voar como águia. Coisa boa, vem. É isso aí. Desse jeito mesmo.
Acordar rindo aí, ó. Então, o que acontece? É justamente essa questão, até anotei uma frase aqui, não deixe a sua atitude mental torná-lo ultrapassado. O grande problema é que as pessoas ficam ultrapassadas em relação aos padrões, aos paradigmas, a que foi instalado em suas mentes. Então, o que é importante? Entender que nós precisamos constantemente, como você falou aí, desta renovação diária da mente. Olha, eu falo muito, tá aqui a Manu que pegou aula com a gente lá, né? A Manu, o esposo dela. Manu pegou, Manu e Gabriel. Gabriel, eu digo sempre para os meus alunos, hoje eu conversei com uma aluna minha, né? Ontem conversei com uma e hoje também. E ela é gerente de uma empresa, e ela agradecendo a Abel, tal, por os ensinamentos. Eu sempre deixo bem claro, gente, não existe mágica, não adianta pegar uma imersão, gastar 1.000, 2.000, 4.000 numa imersão, se depois você não fizer o exercício desta caixa poderosa, desse computador que está aí dentro, porque são anos e anos e anos de padrões colocados lá dentro. E não é um final de semana que vai mudar. Vai trazer o horizonte? Vai. Vai trazer uma percepção? Vai. Na primeira semana, 15 dias, você vai querer ganhar o mundo. Mas se você não trabalhar com isso aqui todos os dias, ressignificando, você vai perdendo a força, os cavalos vão voltando e vai ficar só os 5 que vão para a guerra, que eu falei no começo da live, e no final você vai dizer, bem que eu sabia, não vale a pena. Olha só, Abel, Fernanda perguntando. Isso aqui é uma filhona nossa, é pastora hoje. Fernanda perguntando. Cadê aqui? Peraí. Qual as atitudes que definiram a virada na vida dele? Quais atitudes que definiram? Eu acho que é na sua vida, Abel. Ela tem 2 perguntas. As atitudes que viraram a sua vida. E a outra, qual foi a virada de chave na vida de José? Deve ser José do Egito. Mas vamos lá. Tá. Eu vou responder a minha, José você responde. Pra gente trocar figurinha aqui, senão só eu falo. Não, mete bronca, tá ótimo. Na minha vida, o que acontece? A dor, ela tem um grande potencial de fazer você ou se enterrar ou crescer. Por isso que tem até um livro do Atmani chamado O Poder da Pressão. Quando você... a pressão, e eu sou piloto, você bem disse aí, e o meu instrutor de voo, quando eu fiz o curso de piloto, ele dizia assim, Abel, se você usar o vento a seu favor, ele pode ser seu maior aliado. Mas se você usar o vento contra você ou querer brigar com o vento, ele pode ser o seu pior inimigo. Então, a dor, sofrimento, ele tem o poder, isso aqui é neurociência, tá? Ele tem o poder de te matar, mas a dor tem o poder de te levantar se você souber usar este poder. Pergunta: como você usa a dor em seu favor? Eu fiz uma live esses dias com o tema Use o medo contra o medo. Parece faz de efeito, mas não é. É você saber usar a dor em seu favor. E no meu caso, respondendo a pergunta, para não ser muito prolixo, houve um momento em que eu fiquei com raiva de um problema que eu passei. Eu senti raiva daquele problema, eu senti muita raiva. E esta raiva, então, liberou energia, fé, para que eu pudesse partir para uma ação que virasse uma chave em minha vida. Agora, lembrando que virar chave, nós estamos virando chaves basicamente constantemente. Por exemplo, dia 1º de outubro, eu tive intuição no meu espírito em que uma chave nova foi virada dentro de mim. E aí você pensa, pô, virou a chave, maravilha, então eu vou decolar. Aí você vira a chave, vem 10.000 pancadas em cima de você.
Mas por que isso acontece? Esse sentimento de virou a chave é algo profético dentro da gente. Aí você diz, poxa, eu vou crescer. E aí, muitas das vezes, ao invés de você explodir, você implode. Mas é importante você entender que, no meu caso, eu virei a chave lá atrás através de uma dor. Só que ao invés de eu entrar na autocomiseração e terceirizar, achar culpado, o fulano, o líder, não sei o quê, eu literalmente decidi ressignificar dentro de mim e usar esta energia que veio para me derrubar, para me matar. Eu usei esta energia para levantar. Sabe como é que os judeus chamam isso? Manda. Kadima. Kadima. É avançar. Só que Kadima, para o exército israelense, ele se torne uma tempestade pior do que a tempestade que vem contra você. Se vem uma tempestade contra você, se torne uma tempestade maior do que a tempestade que está vindo. Ou seja, tem uma tempestade que vem, tem uma tempestade que vem contra mim. Eu sou maior e pior do que ela. Eu vou com tudo. Se você vê no decorrer da história, sempre você vai ver o exército de Israel sendo encurralado com poucos homens e exércitos com 3, 4, 6, 7 vezes maiores contra eles. Mas eles faziam tanto barulho, eles viravam uma tempestade. E aí o general gritava, Kadima! Kadima! Eles iam com tudo que o exército inimigo dizia assim, quem está vindo contra nós é maior do que nós, mas era menor. Então o Kadima é isso. O Kadima é se tornar uma tempestade maior do que a tempestade que vem contra você, ainda que seja menor do que ela. É só o barulho que você faz, a tempestade tem que correr. É o Kadima, esse é o avanço. E para mim, a pergunta, ela fez a primeira pergunta, né, a virada de chave do Abel, Abel falou, e para mim a virada de chave agora na vida de José, para mim foi o perdão. Gente, tem uma pregação minha no YouTube sobre isso, Kadima, ok? Para mim foi o perdão. Kadima, só antes de você falar de José, Davi fazia muito isso. Davi grito de guerra e grito de vitória. Isso, Gideão fez com 300, desceu com 300, contra mais de 120 mil, né? Josafá, essa galera toda. Então, assim, a virada na vida de José, para mim, foi o perdão. Por quê? Porque o perdão, ele tem a capacidade de te fazer voar, de te fazer andar leve. Porque perdão é soltar. Perdão, perdoar, perder, deixar ir, vai embora, largar, desacorrentar. Ninguém consegue andar rápido carregando mais peso do que o peso do seu próprio corpo. Então, quando eu carrego outra pessoa comigo, porque eu tenho dificuldade de perdoar, eu ando mais lento. No livro de Hebreus, diz que, ora, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e todo o embaraço, para que possamos andar e atingir, alcançar a carreira que nos é proposta. Ou seja, a gente só consegue alcançar, atingir essa carreira, correr na velocidade ideal, quando a gente está com peso balanceado. Você não vai andar com o carro não vai andar 120 com as rodas desbalanceadas, desreguladas, desalinhadas. Ela treme. Então a pessoa que não perdoa, ela anda assim. A chave que virou na vida de José foi o perdão, quando ele perdoou os seus irmãos. Porque pelos seus irmãos, por causa dos seus irmãos, ele foi vendido a primeira vez, ele foi vendido a segunda vez, depois ele foi parar na casa e de novo parou na cadeia. Olha, tripla humilhação, né? E isso virou a chave. Virou a chave de maneira tão grande na vida de José que José virou um mentor na vida de outros. José, eu sei que os infernautas vão querer me trucidar pelo que eu vou falar agora. Porque tem os internautas e os infernautas. Olha aí, ó, página do apoio do nosso presidente entrando aí. Salve. Amém, patriota. Deus abençoe. Marquinhos, Deus abençoe. José
foi um mentor, coach na vida dos escravos do Egito. E agora pronto. A heresia entrou aí, a galera vai querer me matar agora. Se quiser ficar aí para eu explicar, beleza. Se não quiser, deixa eu falar. Quando havia fome no Egito e cada um tinha alguma coisa para dar, então José começou a recolher. José começou a recolher os grãos e o povo começou a vender um pouco de grão, vender um pouco do campo para continuar a viver. Daqui a pouco não tinha mais grão e os animais iam comer o quê? Então José começou a comprar os animais. Beleza, então estão vendendo lá e estão sobrevivendo. Havia fome, daqui a pouco não tinha mais campo e não tinha mais animais. E o povo ia fazer o quê? Daqui a pouco José começou a recolher o dinheiro deles, os hebreus. E daqui a pouco o povo não tinha mais dinheiro. E José começou a comprar os hebreus como escravos. Quando estava sem nada, e eles começaram a ser escravos, agora José ensina o princípio de libertação. Vocês são escravos e vocês vão ganhar um soldo. Esse soldo vocês vão devolver, agora eu não lembro se era 10 ou 20%, não lembro a quantidade. Vocês vão devolver ao faraó para que possa juntar, para que vocês possam comprar a sua liberdade. O resto vocês vão economizar, um quinto vocês economizam. E aí José começou a ensinar a eles o princípio de liberdade para eles poderem comprar a sua liberdade de volta. Mas antes eles tiveram que perder tudo, porque enquanto eles tinham tudo, viviam confortáveis. Quando eles perderam, eles começaram a entender o princípio de investimento e de liberdade. Tem gente que só consegue ter a mente livre depois de ser escravo. Não era para ser assim. José nos ensina um princípio: andar em liberdade com Deus, tendo tudo. Tem gente que pensa que tem tudo, mas não tem. É escravo de tudo que tem. É tudo que tem ele, não é ele que tem tudo. É isso aí. Tudo aquilo que está com tudo tem ele, mas ele não tem tudo. Essa questão de José, por exemplo, já me perguntaram por que eu decidi dar treinamento para empresas, para pessoas, nessa área da inteligência emocional e comportamental, né? E fui estudar neurociência, estudo ainda, PNL, a gente está sempre atualizando. E claro, a Bíblia, sem comentários. Por um único motivo, pelo que eu passei, e coincidiu do Brasil estar assim, numa leva de mentorias de coaches. Agora, eu não tenho nada a ver com a vida do outro, eu quero cumprir o meu propósito. Amém. Então, eu faço isso, primeiro, que eu posso transformar, na verdade, lágrimas em risos, porque eu usei tudo que eu passei, né, e me indignei com aquilo, e usei a força para crescer, não para me enterrar. E então, diante dessa situação, tem centenas e milhares de pessoas passando pelo mesmo problema que eu passei, e pior, estão enterradas. Por que não então socorrê-las e ajudá-las? Certo? Então, para mim, isso aqui é um propósito de vida. Hoje eu falei com você, hoje a gente conversou bastante, né? De situações que estamos fazendo dentro, às vezes, das igrejas e que estão trazendo gente. E que pode trazer muita gente que não viriam se fosse convidada, por exemplo, para ir num culto. Não iria. Ah, mas tem uma palestra lá sobre neurociência, PNL, ressignificar, enfim, transformação da mente, não importa o título. A pessoa, poxa, eu vou. E ali ela encontra algo muito mais poderoso que pode transformá-la em sua tricotomia, que esse é o principal objetivo nosso, né? Verdade. Aí ela fica e Jesus pega ela de jeito e as coisas acontecem. Lembrando que eu e o Abel aqui, nós cremos que o poder regenerador de todo ser humano, a princípio salvífico, é através de Cristo. Nada substitui isso. Nada. Mas nós não podemos anular a psique humana, senão nós vamos ser ignorantes.
a pessoa vai dizer para mim, pastor, eu tô com depressão, senta no branco que você tá com espírito ruim. Maldição hereditária. Aí outro pastor vem dizendo, ó, o meu amado amigo pastor Roberto que está aqui, acho que ele está aqui ainda, eu tenho a liberdade para falar isso, ele mora em Santa Catarina, porque já fizemos até uma live sobre isso, e ele já expôs isso publicamente. Ele teve que fazer um tratamento sério de depressão, e é um homem de Deus. Pensa num guri de Deus. Eu falo, ele é mais velho que eu, e eu chamo porque ele é magrinho, ele é franzininho assim, e parece ser bem novinho. Aí tá aí, ó. Pensa num homem de Deus, é pastorzaço, e teve depressão. Claro. Pai de 2 filhos lindos, marido excelente, funcionário exemplar. Pô, como é que você sabe? Trabalhou comigo. Eu trabalhava trancado dentro do navio, no encanamento, eu sou encanador naval, e ele é elétrico naval. Então a gente trabalhamos nos 2 navios, em 2 navios, construímos juntos, ele na elétrica e eu na minha equipe de tubulação naval. E é um homem, um rapaz exemplar. Pregou muito comigo dentro do estaleiro, ganhamos muitas vidas ali, falamos muito de Jesus, mas teve depressão. Eu vou falar o quê? Que ele não tem fé? Não. Seria leviandade dizer isso. Então, assim, não é porque você acredita em Jesus que essas ambivalências deixam de acontecer, que esses percalços deixam de acontecer. Né? Olha só. Olha só, fazendo uma leitura assim geral, pesquisas que eu tenho feito, fiz e tenho feito. Pasmem, um dos lugares que mais existem pessoas enfermas dentro das igrejas. Por causa da religiosidade. Religiosidade, terceirizam, não, tudo é Deus. Gente, Deus é soberano, Deus é todo poderoso, mas espera aí, Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Então o problema é que as igrejas, olha só, por que as pessoas estão cheias de Deus, de repente passa um mês, estão vazias? Para onde drenou aquela unção toda? Por causa da psique. E as igrejas ainda têm muitas resistências quanto a isso, principalmente igrejas tradicionais, igual você falou. Né? A pessoa entra em depressão, senta no banco, você é demônio. Deus pode curar depressão? Claro que pode. Mas Deus pode usar o médico. Deus pode usar, na verdade, um treinamento, uma mentoria para minimizar a ansiedade, para curar a depressão. Em minhas mentorias teve um senhor que foi curado de câncer no estômago. No estômago. Por quê? Na mentoria Metamorfose e a Transformação da Mente, tem uma parte lá que eu falo da 4ª dimensão e do perdão. E ele tinha problemas graves com perdão. Ele liberou o perdão, foi curado de um câncer no estômago. Então, olha só, Deus pode fazer tudo que ele é soberano. Mas Paulo diz, nós somos lavouras de Deus. Paulo plantou, Apolo regou. Quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, a lavoura tem a mão do homem. A lavoura tem a mão do homem. Aí entra o quê? A sabedoria, a psicoterapia, né? Me ajudou a detectar a raiz da situação ao qual cheguei. O remédio me trouxe o equilíbrio para que eu me ressignificasse, né? Emocionalmente, e hoje estou curado. Olha que coisa linda. Então, não deixou de ter fé. Não deixou de ter fé, continua pastoreando, homem de Deus. Olha só, ontem eu vi um testemunho de um pastor que ele teve câncer no intestino. Andou 2 anos com a bolsa para o lado de fora, aquela bolsa. Dores terríveis. E ele contando ontem que Deus usou os médicos para curar aquele câncer. Olha aí. Então, o que acontece? Deus pode curar de forma sobrenatural? Pode, ele é Deus. Pode, mas pode criar outro órgão novo, se quiser. Claro, mas o problema, como você bem disse, é a tal da religiosidade, os supermens, o orgulho espiritual das pessoas. E aí tá cheio de gente neurotizada dentro das igrejas. Aí alguns pastores não cooperam, não abrem a sua mente,
andam na obscuridade ainda do... Não, é porque isso aí não... Aí pronto. Aí ouve falar de mentoria e diz, isso é da nova era, isso é não sei o quê, isso é... Não sabe? Desse jeito. Ô, Jesus! Mas, Abel, foi boa. A nossa conversa aqui, eu vou Não, baixar, vou se botar no deixar YouTube. aqui, nós vamos a noite toda. Vamos longe. Foi bom demais, pessoal. Eu vou deixar gravado, depois eu vou botar no YouTube. Vou jantar agora e quero agradecer todo mundo aí. Abel, obrigado, obrigado, obrigado a todos. E eu abri orando, agradecendo. Eu peço que o Abel aí encerre aí, agradecendo e abençoando a todos que estão aqui e a todos que passaram por aqui. Fica aí, pessoal, que agora é a cereja do bolo. Amém? Maravilha. Deus abençoe. Primeira coisa, repetindo aqui então, dia 1º de dezembro farei uma live pelo Zoom, tá? Se você quer participar, vai ser de graça, mas tem que se cadastrar. É de graça, mas tem que se cadastrar. Link na bio do Insta, link na bio. Clique no link da bio do meu Instagram para você fazer a sua inscrição. É de graça, mas corre lá para a gente fazer essa imersão pela plataforma Zoom. A outra coisa, quem não me segue, segue aí. Quem não segue o Leandro, siga o Leandro. O Leandro é uma biblioteca ambulante. Aprendo muito com ele, é um baita, é um amigo também que eu tenho. E, gente, brigadão mesmo. E lembre-se de uma coisa, você precisa conhecer a pessoa mais importante deste mundo, tá? A pessoa mais importante deste mundo, no cosmos, é você. Então, trabalhe com a higienização mental. Não permita que a sua mente fique suja, toxinas, não carregue fardo dos outros, não queira resolver todos os problemas. Só o Senhor é Deus. Aquilo que você pode fazer, faça. O que você não pode fazer, ore e trabalhe com a higienização mental, principalmente no que diz respeito a pessoas mais próximas de você, são as que mais geram toxinas, tá? E você, empresário, microempreendedor, eu estou lançando um produto aí diretamente para vocês, voltado para esta área aí, tá? De quebrar paradigmas de ambiente tóxico dentro da empresa. Então, oremos. Ano que vem, aqui, em Juazeiro. Ano que vem. Nós estamos com um projeto para em março, né? Vamos ver o dia depois, estarmos aí em Juazeiro, fazendo essa imersão aí na Chema. Vai ser poderoso. Amém. A hora aí, agradecendo. Pai, obrigado por cada pessoa que participou conosco desta live, os que tiveram que sair. Como diz o apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor é perfeito. Mas também não vamos carregar fardos que não são nossos. Nem aqueles que são nossos nós vamos carregar. Porque Romanos 5, versículo 1 diz, sendo, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Então, amém. Mesmo os erros, porque os meus pecados já foram perdoados, e as iniquidades que cometo no dia a dia, eu sou lavado pelo sangue de Jesus e eu me apoio nele. Nós nos apoiamos nele, porque ele é a nossa perfeição, ele é a nossa paz, a nossa santificação, a nossa amém. Justificação, a nossa alegria. Por isso nós nos apoiamos e nos escondemos nele. E é escondidos nele que vamos nos apresentar naquele grande dia diante de Deus, escondidos em Jesus Cristo, a nossa justificação. Por isso, nós não carregamos fardos, a nossa mente é higienizada, todos os dias é limpa pelo poder da palavra, pelas ferramentas que nós usamos da neurociência, da PNL, e nós, como cidadãos de Deus aqui na Terra, estamos caminhando à perfeição até aquele grande dia. Obrigado por cada pessoa que participou aqui. Amém. Leandro, ó, você é meu irmãozão, você sabe disso, né? Deus abençoe. Também te amo, Abel. Tamo junto. Tamo junto. Vamos pro céu, vamos pro céu. Vamos. Fez o Pix ou não? Oi?
Fez o print? Pera aí. Deixa eu tirar aqui do aparelho. Vamos lá. Aí, foi. Falou. Um abraço. Um abraço.